Pessoal, bom dia, graça e paz a todos. É difícil ouvir e entender com a voz estranha, né? Parece que o meu pastor de vocês está falando. Meu patrimônio está comprometido hoje. Pessoal, nós vamos agora para o terceiro nível da nossa jornada. Hoje, o terceiro tema é a confiança plena que cura e restaura. Você está aí atrás. Enfim, a confiança plena que cura e restaura. Então, é isso, né? Isso. É isso. É a última. É quando a fé vence o trauma. Amém. Vamos caminhar. Gênesis 45, versos de 1 a 8. Todos juntos, né? Gênesis 45, versos de 1 a 8. O texto diz: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se então, disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado. Mais um tempo precioso aqui na tua presença. Nós somos gratos por essa oportunidade. Fala conosco conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar. Aquela festa me custou cara. Pessoal, no sermão 1, o chão sumiu. No sermão 2, o processo doeu. Só que no sermão 3, Deus vai fazer algo ainda mais delicado. Eu acho interessante que mesmo diante de todo o sofrimento que José teve, o José não se desconfigurou. Mesmo diante de toda a injustiça que o José sofreu, ele não mudou a essência dele. Então, a lição que a gente tem hoje é: se nós estamos sofrendo algum tipo de injustiça, nós podemos nos manter firmes. Ok? De repente você se esconde atrás de justificativas, dizendo: olha, eu só mudei por causa disso. Eu só desisti por causa disso. Eu só sou outra pessoa, só fiz errado por causa disso. Mas o José é um exemplo de que nós podemos nos manter firmes, confiando em Deus, mesmo diante de pancadas da vida, injustiças da vida. Ok? E se você usou a sua dor para desistir, se você usou a sua dor para ser uma pessoa diferente do que Deus chamou você para ser, isso significa que você falhou.
E hoje é uma chance de você recuperar isso. Se algum dia você se viu fazendo coisas erradas, tentando justificar o mal que fizeram com você, isso significa que você não foi como José. É muito importante a gente pensar sobre isso, porque nós somos uma geração que sofre muito. Os nossos filhos sofrem, nós sofremos. O José passou momentos difíceis. Deus testou ele. O José teve que atravessar os momentos difíceis, ainda sendo provado na carne, mas ele também conseguiu resistir. Mas o mais interessante é que José não coloca a culpa em ninguém. Aqui o relato dele é claro. Ele disse para os irmãos: chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora ele vai dizer: agora, pois não vos entristeçais. Eles que feriram José, eles que foram injustos com José, mas ele está dizendo para eles: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá. Interessante. Você já imaginou você falar para um cônjuge que te traiu, e você falar assim: você não fica triste não, por você ter me traído? Puxa, isso é muito forte, né? Mas ele disse: não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haver vendido para cá. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque Deus já tinha previsto a seca que haveria no Egito, ou ao redor do Egito, ou ao redor de todas as terras, de todos os povos. Haveria uma seca terrível no mundo inteiro. Só que o rio Nilo era muito produtivo. O rio Nilo era a única fonte de sobrevivência para o povo. Então todo mundo ia para o Egito buscar alimento, porque o Egito era o único lugar que tinha provisões. Mesmo considerando que o Egito baixou o nível, o José conseguiu manter as provisões guardadas para enfrentamento da seca. Interessante, né? Quando você pega o seu dinheiro, quando você ganha muito, você guarda o seu dinheiro para poder aplicar no momento difícil. A gente ora também nos tempos bons para que a gente aplique nos momentos difíceis. A gente economiza nos momentos bons para que a gente possa usar nos momentos difíceis. A gente se fideliza nos momentos bons para que a gente possa aplicar nos momentos difíceis. Essa é a matriz do José. Olha, tinha um plano, cara. Haveria uma grande seca no mundo. Deus disse: meu povo não vai perecer. E eu vou contar com a integridade do José para poder salvar o meu povo. E todo o processo que o José passou de injustiça dos irmãos, vendido como escravo, enviado para o Egito, foi simplesmente para que ele fosse primeiro para o Egito e crescesse, para depois trazer todo o povo dele para o Egito e sustentá-los. Não é isso que ele está falando aqui. Ou seja, quando Deus tem um propósito, pode ser que Deus tenha que confiar uma dor a você. Porque Deus conhece seu coração. Talvez Deus confiou uma dor a você. Seria muito mais fácil o diabo bancar a gente nos prazeres da vida. Mas Deus confia dor a nós. Porque através da dor de José, ele salvaria todo o seu povo. Ele está dizendo aqui, ó. Ele diz: não fiquem tristes não, por vocês terem me vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele diz: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós. Enviou como? Enviou como? Enviou fazendo o cara sofrer. Você pode imaginar um Deus que envia a gente através da dor? Ele disse: pelo que Deus me enviou adiante de vós, versículo 7, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento,
Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Amém. O cara entendeu. Ele entendeu porque que ele sofreu. Porque agora ele está maduro. Ele diz: não foi você que bateu em mim. Não foi simplesmente você que me ofendeu. Mas Deus permitiu para testar a minha fé. Porque Deus tinha coisas maiores para mim. Foi por isso. Deus permitiu que o diabo usasse você para me atingir, para que eu fosse mais forte, para poder enfrentar coisas maiores. Olha que visão legal de quem confia totalmente em Deus e continua acreditando nos planos de Deus. Se você não tivesse passado por aquilo que você passou, você não seria quem você é. Não é verdade? Quantos se identificam nisso? Levanta a mão. Porque todas as coisas cooperaram. Por isso, no momento da aflição, não reclame, tente entender por que algumas coisas estão acontecendo. Deus confiou a dor a você, porque Ele sabe que se você quiser, você é capaz de resistir, dar a volta por cima e fortalecer a sua musculatura espiritual. E como eu sei disso? Porque quanto mais eu apanho, mais eu fico bom. Eu estou brincando, gente. Tem gente olhando para mim e falando: esse cara se acha. Você acha nada, pô. Quem me conhece sabe quando me acha. Eu só estou brincando. Mas cristão, quanto mais apanha, mais ora. Mais cresce. O povo de Israel sofreu uma tentativa de destruição por Satanás. Colocou o povo no cativeiro por mais de 400 anos. Só que Faraó disse: esse povo não para de multiplicar, esse povo não para de crescer, porque é assim, perseguição e sofrimento faz a gente produzir. Nós somos como terebinto, bate e a gente produz perfume. É por isso que foi interessante como Constantino, instruído por Satanás, ele entendeu isso. Ele olhou para o Império Romano e pensou: não adianta bater nesse povo, a gente mata os apóstolos, eles continuam fiéis, mais milagres acontecem, eles mais se multiplicam em fé. Quanto mais a gente mata apóstolos, martiriza eles, não tem jeito, só tem um jeito: eu vou me juntar a eles. E ele simula uma conversão e entra no meio do povo de Deus. E aí nasce a igreja que vocês conhecem, que está aí até hoje, dando pano para manga, que é a igreja católica. Nossa, falei. Se tiver um aí, eu estou lascado. Entenderam? Porque Satanás entendeu que é melhor se infiltrar, andar junto, aprender as coisas que os crentes aprendem, se infiltrar na adoração deles. É assim que funciona a guerra de hoje. Porque dor só nos edifica. A gente sobe para o monte, a gente faz vigília, a gente jejua, não mexe com a gente não, porque quanto mais machuca a gente, mais a gente se aproxima de Deus. E o diabo sabe disso. O José entendeu que todo o processo que ele passou foi para que ele se tornasse um homem extremamente forte. O que Deus quer fazer com você é te transformar num crente forte. Por isso que o sermão agora é delicado. Não vai ser uma perda de chão. Não vai ser mais um processo de dor.
A partir de agora, o José será testado em grande poder. Deus coloca ele no topo da montanha e agora Deus vai testar ele, porque ele passou nos lugares baixos e foi aprovado. Agora ele vai passar nos lugares altos para ver se ele é aprovado. Porque é assim, né? Nós somos testados na dor e somos testados também na fartura e na prosperidade. E tem muita gente que não é aprovado na prosperidade, não. Tem gente que passa pela dor, fica forte. Mas alguns, quando passam pela prosperidade, ficam fracos. Por isso que Deus não vai dar prosperidade para muita gente, porque senão essas pessoas vão se perder. Você que tem vontade de ter dinheiro, ter poder, ter posição, ter influência, se você sentir que Deus não quer te dar, não insista, porque quando você receber, você vai morrer. Porque Deus está usando a sua debilidade para te levar para o céu. Poder não é para qualquer um. Quantas vezes que eu vi gente assumindo liderança que se dissolveu espiritualmente? Sabe por quê? Porque você não tem jeito para ter poder. Você não tem jeito para ter unção. Você não tem jeito para ter influência. Não tem jeito para ter dinheiro. É por isso. Então é melhor ficar quieto e ir para o céu. Estão entendendo? Por isso que Deus testou o José com poder. Porque nós somos testados na dor, no sofrimento, na escassez e no poder. O poder é um teste. O poder é um teste. Porque agora o José tem poder. Agora o José tem autoridade, ele tem controle, porque afinal ele é governador do Egito. Porque esse é o teste final da confiança de Deus por nós, ou em nós. O que eu farei quando Deus me devolver o controle da minha história? O que você vai fazer? Porque foi devolvido o controle da história, agora ele está com poder. Ele é o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele é o segundo homem mais poderoso, maior capital econômico do mundo, Egito. Porque agora José governa o Egito. Agora ele decide quem compra alimento. Ele decide quem controla a sobrevivência das nações. Ele tem poder político absoluto. De repente, os irmãos aparecem. Os irmãos aparecem. Ou seja, o passado vai entrar pela sua porta. Não é? Agora eu estou bem, agora eu estou na igreja, agora eu tenho dinheiro, agora eu estou firme na rocha, mas o passado vai entrar pela porta. Deus vai testar você. O passado vai entrar pela porta. Como é que faz? Quando aquelas coisas antigas começarem a aparecer novamente. Um passado que você achou que enterrou, que seja um vício. Não é simplesmente deixar você longe dele. Vai chegar um tempo que você vai ter que encarar essa droga de perto. Vai chegar um momento que aquilo que te controlou vai ter que entrar pelas suas portas. Entende? Pastor, mas quando a gente tem poder, o passado consegue entrar? Sim, ele avança as camadas do nosso poder. E aquilo que a gente teve medo a vida toda, que a gente venceu, a gente acha que venceu. As fobias, as inseguranças, os vícios, a pornografia, a cocaína, a masturbação. Os fetiches, a consciência
o desejo de ser violento, ele vai entrar pela porta novamente. Porque esse é o último teste. Mas Deus não vai te testar na fraqueza, não. Porque se o passado entrar na sua fraqueza, você cai automaticamente. Automaticamente. Não é um teste. É um atentado. Uma pessoa que não foi curada quando ela é tentada, ela vai cair. Uma pessoa que não foi tratada, quando ela é tentada, quando o passado bate na porta, ela cai de novo. O cara passou de novo na vida daquela mulher. O caso antigo apareceu depois de 10 anos. E você já está casada. Se tiver fraco, é uma sentença de morte. Mas se você tiver forte, é um teste. Entendeu? É o último estágio para saber se realmente você mudou. Olha que interessante a história. Os irmãos aparecem em Gênesis 44, versículo 14. Preste atenção, porque esse negócio é fatal, hein? E veio Judá com seus irmãos à casa de José. A casa de José é forte, é poderosa, é governo, é poder, é riqueza. Mas o passado veio à casa de José. Os irmãos vieram, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E agora? O cara que te ofendeu voltou para a sua igreja. Você sabe que uma pessoa sonhou que todas as pessoas que me fizeram mal me caluniaram. Deus mostrou para uma pessoa, elas entrarão pelas portas da igreja metodista como anões espirituais. Eles tudo assim. Todas as pessoas que me caluniaram, Deus me falou, entrarão pelas portas da igreja como anões. Um dia eles foram gigantes, mas eles entrarão como anões. Mas eu darei para eles a oportunidade de crescerem novamente. Veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. O momento mais delicado da vida de José não foi na cisterna, não foi na prisão, foi no reencontro, amém? Nesse reencontro. O trauma, ele não dói só quando ele acontece, mas ele dói quando ele é reativado. Ok? Agora, José pode fazer o seguinte: o José tem a oportunidade de se vingar, não tem? Yes! A bola está na cara do gol. É assim? A bola está na cara do gol. Agora, José. Ele pode humilhá-los. Ele pode expô-los, porque os egípcios têm sangue nos olhos. Vocês que fizeram mal para José. Pois é. Ele pode fazer com que eles paguem. Ele pode provar que ele estava certo. Aí eu estava, não estava certo. Eu estava, não estava certo. Viu aí? Ou ele pode matá-los. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Mas justiça, é. Justiça. Os caras não fizeram mal para ele. O Salomão não mandou matar os inimigos do Davi. Até o Joabe foi para a vala. Com consentimento de Deus. O José pode. E ele pode dizer assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se fosse no Novo Testamento. Porque eu tenho o direito de matar.
Eu tenho o direito de humilhar vocês, de me vingar, de expor, de fazer vocês pagarem, de provar que eu estou certo. Eu tenho o direito. Deus nos dá o direito. Ok? Tudo bem? Eu vou ficar aqui atrás. E aqui está a verdade mais forte da história. O poder revela o nível real da sua cura. Não é a dor. A dor te testa. Mas o poder revela o nível real da sua cura. Quantos de vocês passaram por situações difíceis e hoje vocês estão bem? Vocês estão bem, família, vocês estão bem ministerialmente, vocês estão bem financeiramente. E muitos de vocês estão falhando com Deus nesse ponto mais importante. Gênesis 45, verso 1 e 2. Vamos ver o que o José fez. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Agora um ponto muito importante, eu quero abrir aqui um parêntese, que o assunto de José com seus irmãos, nós já ensinamos isso na escola bíblica, não foi tratado diante dos egípcios. O pessoal da escola sabe o que eu estou falando. O assunto de José com seus irmãos não foi tratado diante dos egípcios, ou seja, José fez os egípcios saírem da sala. O que significa isso? Quem fala? Roupa suja se lava em casa. É lógico. Os ímpios não têm direito de saber dos nossos negócios. Pode ser o pior do mundo no meio de nós. Gente de fora não tem que saber. Muitas vezes nós levamos assuntos da igreja para fora. Maridos ímpios, esposas ímpias, filhos ímpios. A gente leva para a mesa. Fala na empresa. Por que as pessoas ficam questionando a igreja, falando mal da igreja? Porque vocês falam. Porque vocês falam. Vocês reclamam dos irmãos da igreja lá na empresa. Se vocês ficassem calados e falassem assim, vocês não têm direito, porque vocês são incircuncisos. Vocês não têm aliança com o Senhor. Não estaria esse monte de conversa fiada contra a igreja. É a gente que fica fomentando conversa fiada. O José disse: egípcios, saem da sala, porque o assunto aqui é entre irmãos. Está claro no texto? Porque eles não têm direito. Quem tem que fazer eles saírem da sala somos nós. Isso não te interessa. Você está falando mal do guitarrista? Você tem que dizer: isso não te interessa, rapaz. Você não serve a Deus, você é um incircunciso. Quem é você para falar da minha igreja e falar dos meus irmãos? Ah, mas você não sabe o que o guitarrista fez. Isso é problema nosso. Vocês têm que aprender a ser gente, crente, porque se vocês não forem gente, vocês não vão ser crente nunca. Fica fomentando o incircunciso, fica dando munição para Satanás, para destruir a igreja. Por que ele sabe dos nossos assuntos? As nossas reuniões, que a gente resolve problemas internos, fica levando para conversa fiada. Aí chega um ímpio e fala assim: é o negócio seguinte, fiquei sabendo lá na sua igreja que o tesoureiro colocou a mão. É que é? Ó, estou dando um aviso, porque Deus vai cobrar de vocês. Tá bom? Eu estou avisando, porque Deus vai cobrar de vocês isso. Vocês estão bem avisados. Deus vai cobrar isso de vocês. O mal que a igreja evangélica tem sofrido, porque vocês estão dando munição para os ímpios. E eles não têm aliança com Deus. Davi disse: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo?
Foi isso que ele falou. Enquanto os irmãos dele corriam, ele foi e enfrentou. Davi era pequeno, cara. Os marmanjos correm, mas os homens e mulheres de Deus ficam e falam: você é um incircunciso, você não tem que saber de nada. Então José não podia se conter diante de todos que estavam com ele, e disse: fazei sair a todo o homem. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. Está claro isso? Está claro? Está claro, crentes? Bota eles para fora da sala. Levantou a sua voz com choro. O homem que podia se vingar levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa do faraó ouviu. Ele chorou tanto que o pessoal lá de fora ficou ouvindo o choro. E ficaram perguntando: o que está acontecendo aí? Ele está chorando por quê? É de dor? É força? É tristeza? É alegria? Porque a gente pode chorar de alegria, a gente pode chorar de tristeza, mas eles não sabem discernir o nosso choro. O choro do José não foi um sinal de fraqueza, nem de que ele ainda estava quebrado. Pelo contrário, o choro do José é o selo da sua cura emocional. Ok? É o selo da cura emocional. Nem toda pessoa que chora é fraca. Os fortes choram também. Eu brinquei com o pessoal e disse assim: ó, o pessoal falou: pastor, você não chora. Eu falei: não choro para vocês verem. Eu falei: eu não choro porque eu não tenho lágrimas, mas tenho muita. Mas eu choro nos lugares certos. Eu não uso meu choro para poder ficar mostrando espiritualidade ou medo. Está tudo certo? Podemos prosseguir. Agora, aqui está o porquê da vulnerabilidade. Ser vulnerável é um sinal de força. Na verdade, é uma demonstração de uma força extraordinária de José. Significa a quebra da armadura. Lembra da armadura do sobrevivente? É a quebra da armadura do sobrevivente. Para sobreviver como escravo e prisioneiro, o José teve que manter uma estrutura emocional de aço. Não é assim? Tem hora que a gente tem que manter uma estrutura emocional de aço. Para sobreviver, a pessoa fala, você fica... A pessoa te rouba, você fala: vamos continuar. Ele se tornou um líder dentro da prisão, se tornou governador do Egito, o homem mais poderoso depois de Faraó. Normalmente, pessoas que sofrem traumas graves criam uma armadura de frieza, de força, de resistência, pragmatismo, para não sofrerem mais. Isso às vezes é necessário para sobreviver. Mas vai chegar um tempo que você vai ter que tirar a armadura. Eu estou em processo de retirada de armadura ainda. Algumas friezas minhas é simplesmente como uma armadura de proteção. Muitos de nós temos isso. Uma armadura de proteção que pode ser representada como força, resistência, para não sofrer mais. Entenderam isso? Mas, no campo da maturidade, o choro, a capacidade de chorar, é a liberação de anos de dor, anos de saudade, anos de luto reprimido. Ou seja, a quebra da armadura do sobrevivente. Deus tem que romper a armadura. É a capacidade de chorar. Tudo bem? Tem que respirar. Número 2.
Esse choro do José representa o poder da vulnerabilidade consciente e corajosa. Ele não tem medo de mostrar quem ele é. Espiritualmente, o choro de José prepara o caminho para a graça divina. Ele afasta os guardas e servos, porque aquele momento é um momento de cura íntima. Por isso ele pergunta: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Ao se identificar, ele abre mão da posição de autoridade para se colocar na posição de irmão. Isso é o que a gente chama de vulnerabilidade corajosa. Não ter medo de dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso que vocês tenham paciência comigo. Isso é um ato de coragem. Ele se torna passível de ser ferido novamente, porque escolheu o amor. Isso é possível para quem está internamente inteiro. Amém, irmãos? O choro do José representa também um coração quebrantado. É a prova de que o coração dele não se tornou de pedra, apesar de ter sido pisoteado. A fraqueza teria sido ele se vingar por não saber lidar com a dor. Quem não sabe lidar com a dor se vinga. A cura foi ele chorar por saber que a dor não o definia mais. Quando você procura uma pessoa e é capaz de dizer assim: me ajuda, eu tenho um vício. Isso é um sinal de força. Entende? É o seu momento de maior força. É quando você procura alguém para dizer assim: me ajuda. Eu sou viciado nisso. Ou um homem ou uma mulher dizer: me ajuda, porque eu estou operando numa sexualidade a qual Deus não me preparou para isso. Me ajuda, porque eu estou amando que eu não posso amar. Me ajuda, porque eu gosto de gente do mesmo sexo que eu. Me ajuda. Esse é o momento de poder, quando você é capaz de expor as suas entranhas de debilidade. Se tornar uma pessoa vulnerável a ponto de dizer: eu sou usado por Deus, mas eu tenho vício nisso. Opa, já pensou? Como assim? Você precisa falar isso? Que você é usado por Deus, 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 mas que você gosta de um baseadozinho de vez em quando. Você já pensou alguém falar isso? Dizer que você gosta de varar as madrugadas na pornografia e depois ser um adorador. Isso é o quê? Sinal de poder. É isso que cada um de nós temos que ter coragem. Enquanto você acobertar quem você é realmente, você ainda é um fraco. Eu só estou jogando com as palavras, eu não estou falando de ninguém. Não estou falando de você, não estou falando de mim, não estou falando de ninguém. Estou só jogando com as palavras. Está entendendo o que eu estou falando? Vocês são inteligentes. Coragem de dizer: eu sou um blefe. Eu não sou tão corajoso. Ou como um Naamã que arranca sua armadura e mostra que é leproso. Isso é sinal de força. Por isso que o José chorou. O homem poderoso do Egito, o governador do Egito, chorou diante dos irmãos. Sabe por que ele chorou? Porque ele é forte. Porque ele está vulnerável. Os irmãos podiam pensar: é fraco. Não, porque ele é forte. Os egípcios podiam pensar: oh, o governador está fraco. Não, é porque ele é forte.
Então está vulnerável. Se colocar como vulnerável é porque perdeu o medo de ser ferido, irmão. Ele não tem medo mais de ser ferido. Ele falou: eu sou José. Ele falou: eu sou governador. Eu sou José, eu sou irmão de vocês. Okay? Por isso que nós temos que ter coragem suficiente para dizer: eu preciso de ajuda. Eu não quero ser quem eu sou. Eu não quero continuar sendo uma farsa. É isso que você tem que ter coragem de dizer. É isso que a gente tem que ter coragem de dizer. Dizer: meu casamento não presta. Muitos casamentos que vivem de fachada, todo mundo sabe, a pessoa não admite. A pessoa não admite. Fica fazendo pose, cortina de fumaça, encobre com religiosidade. Pessoas religiosas demais. Encobre deficiências. Gente que fica botando dedo na cara dos outros. Está fazendo cortina de fumaça para esconder o próprio problema. Excessos. Não seria melhor falar assim: olha, não funciona. Está tudo errado lá em casa. Está uma bagunça, não é assim. Não é amor, é tudo fingimento. E quando você não tiver coragem de dizer, você é uma pessoa fraca. E você nunca vai ser curado. Você nunca vai ser curado. Por isso que os problemas que a gente vive precisam ser expostos para a gente poder ser ajudado. Está entendendo? É isso. Senão como é que a gente vai ser ajudado? Enquanto você encobre, você afunda e apodrece. Por isso que esse ponto é tão importante, gente. O coração quebrantado. Amém. Eu estou no final. Eu dou uma parada porque está difícil. O José fez algo muito interessante. Ele quebrou uma maldição. Uma maldição familiar do favoritismo. Segunda coisa que ele fez. Uma maldição de favoritismo que tinha na família. Mentira. Rivalidade que vinha do seu bisavô Abraão. Abraão mentiu. Isaac mentiu. O pai dele considerava ele como favorito. Ele não quer fazer isso. Ele não apenas se curou, ele interrompeu o ciclo da família inteira. E agora vamos ver como que ele protegeu a geração seguinte, que foram seus filhos Manassés e Efraim, de herdar os mesmos traumas dele. Primeira coisa que José fez: usou o nascimento dos seus filhos para declarar a sua cura. Colocou o nome de um Manassés, que significa esquecimento. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Não é amnésia isso aqui não, é uma desconexão da carga emocional negativa. Ele está nominando de forma positiva. Ele parou de ruminar a dor. Ele não queria que seus filhos crescessem ouvindo histórias de como os tios dele foram cruéis. Ele colocou o nome do outro filho de Efraim, que significa frutificação. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele ensinou aos filhos que o lugar da dor, o Egito, também pode ser o lugar do propósito. Ele transformou o trauma em uma vitória pós-traumática. Ok? Ele está usando o nascimento dos filhos para declarar a sua cura. Quando você começa a produzir coisas positivas, você pode reproduzir coisas negativas. Você pode, talvez, escolher ser ruim com seus filhos como seu pai foi ruim com você. Entende? Você pode escolher beber no mesmo bar que seu pai bebia. Mas ele disse: não, vamos quebrar esse ciclo. Eu vou colocar nomes positivos no meu filho. Primeiro, Manassés, esquecimento.
Eu quero esquecer o passado. E o segundo é Efraim, frutificação. Porque Deus me fez prosperar no Egito. Eu posso prosperar numa situação difícil. Eu posso transformar a minha vida numa vitória pós-traumática. Se eu quiser, quebra o ciclo. Não vou repetir os mesmos pecados e os mesmos erros. E as mesmas misérias dos meus antepassados, ele disse. Quebrou o ciclo. Que querendo ou não, a maioria de nós estamos reproduzindo os erros dos nossos pais. Querendo ou não. A gente vai na mesma onda. O José, número 2, provocou a interrupção do favoritismo destrutivo. A família do José tinha um histórico crônico de preferência por filho. O Isaac preferia Esaú, lembra? Rebeca preferiu Jacó. O Jacó preferiu José. Isso quase destruiu a linhagem. Isso é importante. O que o José fez? Paciência. Eu estou terminando. Quando Jacó foi abençoar os filhos do José, sabe o que o José fez? Que era normal você abençoar o mais velho. Certo? Então Jacó, na sua velhice, foi abençoar os filhos dele, botou a mão direita no mais velho, a mão esquerda no mais novo. José inverteu a mão dele. Ele falou, não vai ter favoritismo mais não. Ele falou, o mais novo vai ser abençoado. Agora ele quebrou o ciclo. Ele disse, vai acabar esse negócio de favoritismo. Entende isso? Ele inverteu as mãos do pai. Vocês estão entendendo? José é uma figura fantástica. E por fim, José transformou vítimas em herdeiros e não em ofensores. Estou acabando aqui. Se José tivesse permanecido amargurado, ele teria criado seus filhos para odiar suas raízes hebreias ou para temer a família de Canaã. Em vez disso, ele apresentou seus filhos ao avô Jacó. Ele permitiu que seus filhos fizessem parte da promessa espiritual da família. Apesar dos erros da família. Apesar de que os seus irmãos haviam cometido erros graves com ele. Ele pegou os filhos dele e apresentou para a família os ofensores e reconciliou todo mundo. Poderia dizer assim, não dá ideia para os seus tios não. Não dá ideia para o papai não. Se isola dos seus tios que eles não prestam. Ele não fez isso. O José, ele engoliu o veneno da traição, processou o veneno dentro dele, através da sua relação com Deus, e entregou para os seus filhos apenas o leite do amor. Às vezes a gente ensina filhos a odiar, sabia? A gente ensina filhos a odiar os outros. A gente ensina as esposas a odiar os outros. E elas odeiam os outros sem saber por quê. Sabia? Os maridos odeiam sem saber por quê que as esposas ensinaram a odiar. É igual a brincadeira do pastor que vai abraçar a criança corta a volta. Por quê, né? Porque os pais estão falando mal do pastor em casa. Aí o pastor fala, vem neném, o menino corta para lá. Que quando os pais estão na mesa, estão descendo a lenha no pastor da igreja. Aí eles falam assim, mas por que o meu filho não quer ir na igreja? Porque você achou que ele não tinha ouvido. E ele fica do lado da mesa ouvindo assim, olhando assim, ó. As fofocas que a gente faz na mesa contra os outros, eles estão ouvindo, eles começam a odiar. Odiar as pessoas. Não é verdade?
Aí a gente pensa que as pessoas são cegas e surdas, não são. É igual empregado doméstico, ouve tudo. Elas estão vendo tudo que a gente está falando. Mas o importante é tirar os egípcios da sala. José quebrou o padrão da trapaça, que marcava a história de Jacó. Resumindo, calma, está longe do almoço. Calma, você está doido. Se tivesse culto hoje à noite, hein? Fazer em libras. Aí, ó. Você lê meu lábio? Você lê meu lábio? Você consegue ler quando eu falo? Se eu soubesse fazer. Cuidado quando vocês falarem alguma coisa de longe, que o Adilson era na luz. Entende, tá? Ela lê lábios. Perigoso vocês dois, hein? Você tá doido, moço? Conversa assim, ó. Ela consegue ler o que você está falando. Entendeu? Pessoal, a ideia é a seguinte de hoje. Primeiro, o chão. A gente perdeu o chão. A gente identificou a dor. Segundo dia, nós aprendemos a caminhar mesmo doendo. Último dia, nós aprendemos a colocar um fim na dor, fazendo as coisas certas. Tudo que a vida diz pra gente, assim, você não vai conseguir, você não vai fazer, a gente dá a resposta positiva. Isso significa que a gente venceu. É a confiança plena quando Deus cura a memória. E o José, abençoando, curando o próprio coração, ele conseguiu perdoar os irmãos dele. E tratou os irmãos dele bem, reconciliou a família. Isso significa que nós somos testados na força. Por isso, aprenda a perdoar as pessoas que te ofendem. Ok? Porque esse é um sinal de força. Aprenda a dizer o que você sente. Está com medo? Procura ajuda. Tem debilidade? Procura ajuda. Coloca para fora isso. Ferida abafada, ela infecciona. Mas quando você abre ela, bota para ventilar, a possibilidade de cura é maior. Entende? Por isso, a gente tem que aprender a ser transparente com as pessoas. Falar assim, me ajuda, preciso de oração. Me ajuda nisso. Certo? Me ajuda nisso. Olha só, tem problema nessa área. Poxa, me ajuda. Aí a religião é formada, sabe de quê? De capas. Por isso que o sistema religioso existe, para encobrir debilidades. As famílias que tinham filhos com tendências homossexuais, o que elas faziam? Mandavam os meninos para o seminário. Porque lá eles não poderiam se casar. E era uma maneira de escondê-los. Porque eles eram celibatários, são celibatários. Só que o sistema protegia eles. Ninguém conseguia imaginar que um padre poderia ter. E aí a homossexualidade e a pedofilia reinava dentro dos bastidores e reina até hoje da religião. Por causa disso. Okay? O homossexualismo é resultado de trauma. É um evento de trauma. Porque a pessoa está dizendo alguma coisa. Ela está gritando, ela está dizendo alguma coisa. Às vezes a gente tem preconceito com as pessoas. Mas é um evento, nós fomos desenhados para alguma coisa. Você pega um lobo que é carnívoro. Se você vê ele comendo grama, ele está doente. Ele está com problema. Ele tá precisando de ajuda. Tem um motivo. As pessoas precisam entender isso. Mas a realidade é essa. Essa é a realidade. De que traumas familiares
pode desconfigurar a nossa identidade. O cara vira assassino muitas vezes. O cara está matando os outros, quem está matando? Nós não fomos feitos para matar. Gente desmotivada, gente cheia de problema, viciada em remédio, viciada em um monte de coisa. Gente má. Porque está dizendo uma coisa. Bebida, por que a pessoa bebe? Bebe demais, pastor, bebe. Bebe por quê? Porque é o jeito que ela achou para poder curar a dor. Não tem aquele negócio de você bebe para esquecer? Isso, bebe para esquecer. O cara, ele entra no mundo, ele cria um mundo particular onde ele tem uma coragem que ele nunca teve. Ele fica forte bebendo. Ele fala, não, agora eu falo o que eu quero, porque o cara é inibido, ele fala. É igual a internet. A internet faz você virar um ser em outra dimensão. Você não se socializa em público, mas se socializa na internet. Ali você ganha vida, porque não tem ninguém para te ver, não tem ninguém para falar nada, né? Só você que fala, é virtual. E as pessoas ficam horas e horas e horas e horas e horas na internet, filhos agarrados em celulares. Às vezes você dá um celular para a criança, porque você não quer cuidar, você dá um celular. A tela é perigosa, que é um caminho para o mundo virtual. Ele se desliga de tudo. Aí fica alienado. Nós temos que tratar disso. Senão a gente não cura. Não cura. Ah, mas eu fiz tudo certo, pastor. Eu fiz tudo certinho. Meu filho virou isso aí porque o menino ficou malvado. Mas por quê? A gente vê a maldade das crianças aqui. Tem criança que chuta a cara da outra. A criança está dormindo pau na cara. E eu falei, filma e mostra para os pais. Não, mas filma e mostra para os pais eles fazendo. Crianças manipuladoras. A criança, a professora fala assim com ela na escola. Ó, você fica quieto. Você não manda em mim. Você não manda em mim. Tá certo? A professora fica assim. Aí quando vem no colo da mãe, mamãezinha, 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 tchá. Rapaz, eu falo, rapaz, que troço maligno. Eles são inteligentes naqueles ficam. A criança está dormindo, eles vêm com o pé. Para chutar, os professores têm que segurar. Maldade. De onde veio essa maldade? Em casa. Eles aprenderam. Omissos, não são corrigidos, não tem não para eles. Não tem, não pode, eles fazem o que eles querem. Porque os pais são covardes. São preguiçosos. Não corrigem os filhos. Aí fica todo mundo cercando, não pode brincar com isso aqui, não vai machucar. Não pode. Por que isso? Porque os pais são, porque a geração é doente, estão produzindo filhos doentes. Por isso. Ninguém te obrigou a ter filho. Ninguém te obrigou a ter filho. Você teve que você quis. Agora, se você não cuidar deles, vocês vão tratar com Deus. Pode esperar. Isso eu tenho certeza. Vocês podem esperar. Que vocês vão chegar diante de Deus. Deus falou: você mandou você cuidar, você não cuidou. Você deixou exposta a sua filha e seu filho. Você não cuidou, você não educou, você não deu limites para eles. Não é a educação que você está dando para os seus filhos. Não, aprenda a dizer não, não pode. Não. Exercita o não na vida deles. Exercita o não. Não. Ah, pegou, não pega, pegou, pão na mão. Ai, sentiu dor. Limite avançado, dor. Aí ela olha para o limite, lembra da dor. Olha para o limite, lembra da dor. Aí se fala não de novo, ela a dor somatiza nela, ela associa, melhor não. Precisa ser inteligente para saber disso? Você precisa ser inteligente? Aí quando ele estiver lá no sinal, o sinal vermelho diz não. Ele sabe do não que o pai ensinou e a mãe ensinou. Ele não vai avançar. Se você não ensinar o não, ele atravessa o carro, pega ele. Entendeu? Ele vai chegar diante de um policial, o policial fala assim, não pode. E ele fala assim, eu não sei o que é não. Ele vai na cara do policial e bate, o policial atira nele. Ou dá um pau nele. Entendeu? Não com dor. É por isso que a varinha funcionava antigamente. Funciona até hoje. Você acha que bunda foi feito para quê?
Só para sentar? A Bíblia diz o seguinte, vocês não leram, mas eu vou falar para vocês. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não se ceda ao ponto de matá-lo. Salomão disse isso. Só não excede a ponto de matá-lo. Você chega quase na morte. Calma, gente. Uai. Quantos já apanharam aqui na vida? Não, pastor, é violência. Ser humano só respeita regras na dor. Só na dor. Mas você não pode espancar filho, mas tem que fazer a correção. Deixa eu dar um couro no filho de vocês, pelo menos um dia. Estou com a vontade, rapaz. Estou brincando. Mas tem uns meninos que eu queria pagar pelo menos R$1.000 para me dar um couro neles. Chinelo. Que os pais não têm coragem de dar. Respondão, trata mal o adulto, xinga os outros. Ó, vou mostrar para vocês o que eles falam. Professoras, gravem. Quando eles falam para vocês assim, vai tomando nota. Vai tomando nota. Eles falam, é nota. Não é isso? Eles falam, os pequenininhos assim. Não falam, Jesus? Você é professor também? Pois é. Humilhação dessa, né? Ninguém está te pagando para você cuidar de filho dos outros. Aí você fica lá sofrendo. E o pessoal pensa que vocês estão cuidando, são as coitadas. Eles pensam, são as coitadas, não tem nada na vida, né? Estão morrendo de fome, vão lá cuidar. Aí tem mulher de empresário lá balançando menino cagado. Aí tem que trocar, a mãe não leva nem a fralda. Viu tudo cagado. Entrega cagado. É só Deus que sustenta essas mulheres, cara. Ninguém sustenta, só Deus. Já pega cagado, está com o menino fedendo ali, ela escalinha. Aí chega lá, as mulheres trocando, viu todo cagado. Você está doido. Se eu fosse professor, eu pegava ele cagado e falava, toma que o filho é teu. Vai limpar ele. É ruim aí que eu vou limpar o filho dos outros. Sai fora. Ué, tá pensando o quê? Aquilo lá não é creche que vocês pagam 1.500? As creches aí pagam 1.500 e eles trocam. Ali não estão pagando nada. Recebeu alguma coisa? Ah, sai fora. Fica limpando o filho dos outros. Cada um que pariu o Mateus que balança, rapaz. Sai fora. É abusivo. Um dos motivos da gente aumentar a igreja é isso, é abuso que as professoras sofrem na sala. É altamente abusivo. É sério isso aí. Eu estou até com medo das mulheres desistirem. Estou orando para elas não desistirem. Sério. É sério. Sério. Aí chega uma mãe e ainda fala, cuidado, hein. Ele não come qualquer biscoito não, hein. É os Hitlers. Você está doido, moço. Gente, a gente só abre um parênteses. Aproveitando, nós estamos entre família aqui, mas não fica triste, não. Tem muito menino bom, tá? Que às vezes é vítima dos outros. Vítima dos outros que não tem educação. Pessoal, queria agradecer a vocês pelo tempo que vocês passaram aqui. E ouvindo a Bíblia, nós esperamos que isso sirva de edificação para nós. Nós estamos em família. É por isso que nós temos a liberdade de falar sobre essas coisas, tá? Se a gente não tivesse em família, a gente não falava. Roupa suja se lava em casa, né, Dudu? Isso. Vamos ficar de pé, quero orar por vocês.